Saudação especial a todos que ainda nos acompanham neste devido momento. Ainda vamos continuar a falar sobre a nova aliança. No entanto, quero te explicar um pouco mais sobre Moisés. O que significava o véu que cobria o rosto de Moisés. Quando você for a ler o antigo mandamento, ou seja, quando fores a ler a Bíblia no livro de Êxodo 34, de 29 até 35, vais perceber que Moisés, quando descia do Monte Sinai, Moisés, quando descia de lá de cima, automaticamente Moisés levava consigo os 10 mandamentos na chábua, e o rosto de Moisés brilhava, de maneira que os filhos de Israel não conseguiam reparar o rosto de Moisés. Então, automaticamente o que acontecia? O rosto de Moisés resplandecia, e Moisés, ao descer, pegava um véu e cobria o seu rosto, de modo que os filhos de Israel não pudessem ver o rosto de Moisés. E aquilo significava que aquela lei dos 10 mandamentos não poderia permanecer para sempre, não poderia permanecer até a nossa geração. Aquilo representava o fim, porque a cobertura que ele fazia representava que a lei era passageira. Quem explica isso é o apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios 13. Leia para perceber. Aqui diz assim, na minha versão: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então Moisés colocava o véu para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos naquilo que podia desaparecer, no fim daquilo que podia um dia desaparecer, a lei que podia um dia acabar. Então aquilo era para que os filhos de Israel somente vessem pouco e fechassem, vessem pouco, o que simbolizava que era uma lei passageira. A apóstolo Paulo explica isso. 14 diz assim: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Então, no entanto, até os dias de hoje, a mente de muita gente está endurecida com a lei de Moisés. Ainda vive lá, ainda diz que nós respeitamos o sábado, respeitamos aquilo, mas aquilo ali. São várias as coisas que estão lá no livro de Levítico que muita gente vive no dia de hoje, por não entenderem a aliança em que Deus te chamou hoje, a promessa do Senhor Jesus que ele te chamou hoje. Por não perceberem, ainda vivem dentro da antiga aliança. Está a dizer o apóstolo Paulo que o coração dele ainda está endurecido. Diz assim no 14: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. No entanto, quando você se converte a Deus, aquele véu é removido, aquela lei do antigo mandamento é removido. Quando você se converte ao Senhor Jesus, aquela lei é removida, é retirada de si. Diz assim no 15: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está colocado sobre o coração deles. Eles não aceitam que Jesus trouxe uma nova aliança. Eles não percebem isso, porque o coração deles torna-se mais duro ainda. E assim diz a palavra de Deus. 16 diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. 16 diz que quando alguém se converte ao Senhor Jesus, aquele véu do Antigo Testamento, aquele véu da Antiga Aliança, ela é removida, ela é retirada numa vida, porque a pessoa vive uma nova aliança. 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. No entanto, ora, este Senhor que nós buscamos hoje é Espírito. E onde há Espírito de Deus, aí há liberdade, aí há paz. Percebe? E aquela lei de Moisés amarrava. A lei de Moisés não permitia que alguém pudesse pedir perdão sozinho, a não ser pelo sacrifício de um animal. No entanto, não havia liberdade naquela lei. Então, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Senhor, ali há liberdade. Hoje já não temos apedrejamento pelas tábuas, já ninguém é apedrejado quando peca. Sozinho pode pedir perdão a Deus, e o Senhor Jesus é misericordioso para te perdoar os seus pecados. Por quê? Tudo isso porque a graça dele nos alcançou, é porque a presença dele alcançou a nós, porque nós agora já não vemos mais de acordo com a lei da antiga aliança. Perceba isso, amado irmão. Ainda temos muito ponto a falar a respeito da nova lei. Vamos falar sobre alimentação, entre outros. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.